Olá, olá, meninos e meninas. Bom dia ou boa noite para vocês. Tudo bem? Espero que sim. Iniciando mais uma semana. Hoje, dentro da microbiologia, a gente vai tratar da última micose sistêmica, né? Estamos desde há umas 2 semanas, né? 1 ou 2 semanas falando sobre esse grupo de micoses, né? Que atinge os órgãos, né? E sistemas. Dentre elas, nós falamos sobre a paracoccidioidomicose, que é um tipo de micose causada por um fungo chamado de Paracoccidioides brasiliensis, né? O chamado PB, né? Que tinha o formato de um Mickey. Falamos da histoplasmose, que é uma doença causada pelo fungo chamado de histoplasma capsulado, né? Fungo esse que está presente ali nas fezes dos morcegos, né? Dos pombos. E falamos da blastomicose, né, que é causada pelo fungo chamado de Blastomyces dermatitidis, né? E que causa, né, também aquelas lesões, né, a nível de primeiro ali na pele, mas com o tempo vai adentrando, né, para a via hematogênica e causando as lesões, né. E aí, para hoje, para que a gente encerre a parte dessas micoses sistêmicas, a gente vai tratar sobre a coccidioidomicose. Coccidioidomicose, então, que também é um tipo de micose que afeta os órgãos, né, ou sistemas, né, e que também causa, né, sérios outras complicações, certo? E é causada pelo coccidioides imites, certo? Então, só para que a gente possa relembrar, né, um pouquinho sobre todas as micoses que a gente já viu até então, fazendo parte desse grupo de micoses sistêmicas, tá? Então, vamos lá, começando a falar sobre a coccidioidomicose, que é causada pelo fungo Coccidioides imitis, né? Esse é o nome dele. É um fungo que está presente em zonas desérticas ou semiáridas, então, para nós, né, aqui no nosso país, né, não é tão assim comum como outras micoses que a gente vem falando aí, né? Predominantemente pulmonar, então, assim como todas essas outras micoses que a gente está vendo, né? Que a maioria delas, dessas sistêmicas aqui, o grau de contaminação, né? O tipo de transmissão é através da inalação, né? E por conta disso, a gente fala que é predominante a forma pulmonar, né? Então, momento de inalar o fungo, né? Que está presente em determinada superfície, né? É quando o primeiro local, então, atingido são os pulmões. Então, por isso, predominante pulmonar. Mas a gente precisa relatar que também pode atingir, obviamente, outras regiões, né? Outros órgãos, tecidos, né? Como a pele, né? O maior órgão do corpo humano, a pele, a laringe, os ossos, articulações e até mesmo as meninges. Só para lembrar, as meninges são aquela forma de barreira de proteção que nós temos, né? É aquela barreira hematoencefálica. Então, até as meninges podem ser atingidas pelo coccidioides imites, né? E raramente ela dissemina-se pela corrente sanguínea, esse tipo de micose aqui, né? Menos de 1% acontece esse tipo de disseminação, o que leva, obviamente, a um grau de complicação maior. Bom, então o modo de transmissão, mais uma vez, então volto a frisar, por inalação, né? Inalação dos chamados artroconídeos, que é uma estrutura de reprodução do fungo. Esses artroconídeos estarão presentes, essa forma de estrutura, essa estrutura de reprodução vai estar presente no solo, né? No fungo, obviamente no fungo, né? Quando ele estiver no solo. Então, a partir do momento que, por exemplo, lida com a terra, né? É um dos exemplos, né? Não só na terra, mas estou dando um exemplo. Inala, né? Respira aquela estrutura aí que está presente ali naquele fungo, e é aí que então a doença acontece. Existe também um tipo de transmissão por inoculação nessa situação aqui, no entanto, olha só, ela é rara, né? Essa transmissão, né, por inoculação aqui, até coloquei para vocês como um acidente de laboratório, por exemplo, né? De se furar com algo, mas muito raro, né, pessoal? Muito raro mesmo, né? Por exemplo, um banco de sangue ali, né? Mas bem rara essa forma de transmissão.
E a outra é durante a gravidez, ou seja, a chamada transmissão vertical, né? Que também é um tanto quanto mais rara, né? Esse tipo de transmissão, mas que pode acontecer, né? E pode haver mortalidade neonatal, certo? Bom, os meios de controle, né? As medidas de controle. Então, em áreas endêmicas, ou seja, que são aquelas, como a gente falou, zonas desérticas, zonas semiáridas, né? Aí, a não ser que a gente pense assim, por exemplo, aqui no Brasil, essas zonas semiáridas, essas regiões assim, né? Nordeste ali, né? Que tem esse tipo de clima, de zona, né? Então, em áreas endêmicas, umedecer os solos que são secos, né? Umedecer campos de pouso, usar máscara, se possível, e veículos com ar refrigerado. Então, assim, quando a gente fala em umedecer, porque, né, para que aquele fungo que está presente naquela terra, ao manusear, às vezes um vento forte, né, tentar não levantar aquela poeira toda, aquela terra toda, né, e tentar impedir que aquilo adentre, né. Ou, como a gente falou aqui, usar máscaras, né, se possível, usar máscara. Então, seria uma das medidas de controle para essa doença, né? Para controlar esse fungo. Se possível, evitar que o indivíduo circule nessas áreas suspeitas, né? Mas muitas vezes, às vezes é o local de trabalho, né? Daqueles pacientes. Então, fica um tanto quanto complicado. Os profissionais de saúde devem seguir estritas normas de biossegurança ao manejar pacientes ou manipular amostras em laboratório, obviamente, né? Porque, como a gente está dizendo aqui, sempre, né, o uso de máscaras, de luva, touca, né, todos os EPIs que a gente já conhece, eles não são para serem, ficar só na teoria, né? Então, a gente sabe que todas essas micoses aqui têm uma forma de transmissão muito fácil, né, assim, de ocorrer. Então, o importante é que eles cumpram, né, quanto às normas de biossegurança. Desinfecção decorrente de concorrentes secreções e objetos dos doentes, para evitar possíveis contaminações de profissional de saúde ou de outros, né? Às vezes estão em casa, né? Então, são algumas medidas de controle para tentar evitar, né? Esse tipo de infecção, tá? Então, assim, são medidas de controle tanto quanto simples, né? Bom, aqui, quando a gente fala em áreas endêmicas, né? Coloquei para vocês alguns locais, né? Isso aqui é como, por exemplo, o Sudeste, né? Esse eu que não era para ter aqui, não. O Sudeste, no norte do México, na América Central, América do Sul, né? Em países como Venezuela, Bolívia, ali o Brasil, tá vendo? Como eu falei para vocês, a região Nordeste aqui, né, do Brasil, é uma das regiões mais endêmicas. No Brasil, Viana e colaboradores, em 1979, descobriu o primeiro caso em um nativo e, posteriormente, alguns casos foram descobertos, né, na Bahia, no Ceará e no Piauí, ou seja, todos esses locais aqui da região do Nordeste, né. Aqui, uma imagem para a gente ver a lesão, o grau de lesão da coccidioidomicose. Então, vocês podem ver que, né, assim, mais a nível... primeiro ela começa com uma lesão aqui na pele, depois ela pode evoluir para aqueles locais que a gente disse, né, aqui mais à frente. Mais atrás, pele, né, começa, laringe, ossos, articulações, né, então passa a causar maiores complicações, né, e lesões, certo? Bom, como a forma para diagnóstico, nós temos como a primeiro diagnóstico a se pensar, né? Já que a infecção ela é predominantemente pulmonar, como a gente relatou aqui atrás, agora há pouco, né? Então a gente pensa na primeira forma de diagnóstico, a cultura de escarro, né? Então é preciso pedir para o paciente escarrar, é preciso lembrar também que escarrar não significa cuspir, né? É diferente. O cuspir, né? Você vai só vir saliva, né? O escarrar, não. O escarro, o paciente precisa às vezes fazer uma forcinha, né? De soltar toda aquela secreção que está presente ali nos pulmões e depositar aquela secreção num frasco, né? Que o laboratório fornece.
Então, a primeira forma de diagnóstico é mesmo através do escarro, porque a gente está falando que é uma micose predominantemente pulmonar. Então, o paciente escarra ali no frasco que o laboratório fornece, né? E a gente faz a cultura daquilo ali, para saber se existe ou não algum tipo de micro-organismo, como fungo, por exemplo. Bom, outra forma de diagnóstico é o aspirado brônquico, né? Direto dos pulmões, mesmo aspirar, né? Toda aquela secreção. Isso já não é assim mais, não é tão realizado não, né? Pra gente assim dentro do laboratório, isso é bem, esse aqui é o mais utilizado. Pode ser feito também análise do líquor. Por que pode ser feita análise do líquor? Porque a gente está dizendo, perdão, a gente está dizendo aqui que as meninges também podem ser afetadas. Então, conforme a situação, né, a coleta do líquor, feita obviamente pelo médico, e a análise, né, feita pelo biomédico, pelo técnico e pelo biomédico, pode ser uma forma de diagnosticar, certo? Ou raspado de lesão, né, como nesse caso aqui também é uma forma muito comum, fazer um raspado aqui, ó, né, nesse localzinho aqui, e partir para a cultura, né, também é bem comum e bem tranquilo. Análise de outras secreções, biópsia, dentre outros exames. Sublinhei os dois mais solicitados, raspado de lesão e SCA. Então, quando é feito esse tipo de coleta, né, de cultura, a gente vê isso aqui, né, então esse fungo assim, esse elemento arredondado aqui, tem uma esférula, né, bem redondinho, com uma parede mais espessa, né, e reproduz por endoesporulação, liberando esporos aqui para dentro dele, e de tamanho variável, né? Depende, tá? Certo? Bom, e pra gente finalizar, a forma de tratamento, né? O tratamento pode ser feito com antibióticos ou antimicóticos. Então, a gente tem a anfotericina B, né? E os antimicóticos, como miconazol, cetoconazol, fluconazol, itraconazol e um tanto de zol, né? Tudo isso pode ser usado como tratamento para essas micoses. Só que, obviamente, quanto antes for tratado, obviamente, mais fácil de ser curada, né? Quanto mais for deixando, pior é, certo? Bom, isso então é um pouquinho sobre a coccidioidomicose, pessoal. Acho que bem tranquilo, né, da gente compreendê-la, né? A última micose sistêmica. E aí, no próximo momento, a gente já vai entrar nas micoses oportunistas, tá? Que são mais umas 3 ou 4 também, se não estou enganada, tá? Então, obrigada e espero que vocês tenham entendido. Vou divulgar para vocês os outros materiais, né? E qualquer coisa, estamos aí para tirar as dúvidas. Obrigada e até mais.